Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado. Meu nome é Vanderlei Rodrigues da Silva, sou suboficial da Marinha Anistiado Político Militar. Nasci em 13 de novembro de 41, portanto 73 anos, sou natural do Ceará, numa cidade chamada Redenção. Eu, com 2 anos de idade, fui morar em uma cidade chamada Campina Grande, onde meu pai é estabelecido como comerciante. Logo em seguida, ele veio a falir, porque se envolveu com mulheres, e minha mãe morreu com 41 anos, precocemente, e eu vim com meu pai para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, meu pai voltou porque não se encontrou emprego, e eu fiquei aqui no Rio com um parente muito pobre, morando numa favela na rua Jambu, no bairro de Higienópolis. Diante da dificuldade do meu primo, que tinha muitos filhos, eu fui procurar emprego e arranjei um emprego numa padaria, chamada Padaria Dark de Matos. Lá comecei com 15 anos de idade. Na realidade não era um emprego, era uma escravidão. Pelo fato de morar na própria padaria, eu acordava às 5 horas da manhã, era acordado às 5 horas da manhã para entregar pão, e só ia dormir 10 horas da noite depois de lavar a padaria. Era realmente um serviço de escravidão. Naquela época chovia muito aqui no Rio de Janeiro, e eu entregava pão de bicicleta na favela de Nova Holanda, Nova Brasília, e chovia muito e a capa encharcava de água, eu voltava todo molhado, só não podia molhar o pão. Às 9 horas da manhã eu voltava para a padaria, trabalhava até meio-dia, depois almoçava, uma comidinha de terceira categoria, terceira qualidade, e trabalhava depois até 10 da noite, quando lavava a padaria para dormir. Eu realmente era escravo. Assim ficou até 17 anos e meio, quando eu, conversando com um amigo chamado Valdir da Silva Gomes, e ele me perguntou se eu ia para a Marinha, se eu não queria entrar para a Marinha. Eu perguntei: Valdir, como eu faço para a Marinha? Tem prova? Eu falei: tem prova de português, matemática e ciências. Eu achei que não ia passar porque tinha que fazer prova. Ele disse: não, rapaz, tem um livro chamado Admissão ao Ginásio, que você compra esse livro, você vai estudar. Mas que tempo eu teria para estudar, se eu ia dormir 11 horas da noite? Então eu comprei uma lanterninha, botei na cabeceira da cama e estudava de 11 da noite até 1 da manhã. Consegui aprender, rever o que eu já havia aprendido no primário e fui fazer a prova. Fiz a prova e passei na prova e fui para o exame de saúde. Passei o exame de saúde e quando fui fazer o exame dentário eu fui reprovado. Fui reprovado, o médico me chamou e disse: você está reprovado, você tem 4 dentes estragados, você tem 3 obturações para fazer e só faltam 3 meses para o grupo seguir para a Vitória, então não vai dar tempo. Eu, conversando com o médico, expliquei minha situação, digo: olha, eu sempre tive vontade de servir a Marinha e agora estou numa situação pior porque eu estou sendo escravizado numa padaria. Contei mais ou menos a história. Ele disse: então você vai fazer esse tratamento e você volte aqui. Então eu fui ao dentista, ele disse: olha, você para fazer isso aí tem que arrancar 2 dentes de uma vez, porque tem que fazer, está muito ruim a sua boca. Fiz um tratamento dentário lá
e consegui reverter a situação, fui aprovado e viajei para Vitória do Espírito Santo. Em Vitória, nós saímos daqui do Cais do Porto no dia 9 de janeiro de 1960, chegamos lá no dia 11. Embarcamos no navio Soares Dutra, 200 e tantos aprendizes de marinheiro para Vitória do Espírito Santo. E chegando lá, chegamos todos nós muito acabados, tinha enjoado, todo mundo muito enjoado, ninguém tinha experiência de viajar. Desembarcamos naquela escola numa situação muito triste, todo mundo com saudade dos seus pais, e fomos distribuídos em grupos. Chegando na escola, comecei a estudar, e só que eu pensei que eu chegando lá, eu ia terminar um curso tranquilamente. Porém, a cada 3 meses, se fazia uma prova de avaliação, e se desligavam, foram desligados 30 da primeira prova de avaliação. Eu comecei a esquentar a cabeça. Cara, se eu for desligado, para onde é que eu vou? Se eu não tenho família do Nordeste, eu sozinho aqui, então eu me dediquei muito aos estudos, estudei muito, estudava muito, e consegui sair do número 354, foi minha classificação inicial, para o número 15. Eu consegui ultrapassar 339. Tive um excelente aproveitamento na Escola de Aprendiz de Marinheiro de Vitória do Espírito Santo. Após um ano de 6 meses de curso, os 70 primeiros foram designados para o porta-aviões em Minas Gerais. Embarcamos em Minas Gerais mais ou menos no final de julho de 1961. Nosso curso foi de 1 ano e 6 meses. Chegando em Minas Gerais, eu fui designado para trabalhar na Praça de Máquinas. Na Praça de Máquinas, já que eu havia escolhido trabalhar em máquinas, eu fui designado para o serviço de tubos geradores. Muito calor, muito quente, extraí muito, no início adoeci e tal, mas segui em frente. Eu fui designado para trabalhar com um oficial chamado Machado, como se fosse uma estafeta. Ele ficava ao lado do oficial e quando precisava fazer alguma coisa, ele mandava eu ir. E ele notou que eu estava sempre estudando. Ele falou: Vanderlei, você estuda? Eu digo: eu estou acabando de concluir o artigo 91, que era o 1º grau. Ele disse: senta aí na mesa aí, faz uma redaçãozinha de 30 linhas, dizendo por que você escolheu a Marinha. Eu fiz a redação, 30 linhas, depois ele corrigiu e disse: olha, 2 erros aqui, mas nada muito grave e tal, e você entende bem de matemática? Aí eu passou lá uns problemas, eu fiz tal. Ele se empolgou, achou que eu realmente, para marinheiro, estava bem avançado nos estudos. Como tinha uns cabos antigos lá que estavam sendo reprovados para sargento, ele perguntou: você não quer dar uma explicaçãozinha para esses cabos, para ver se eles são aprovados na escola de sargento, que estão sendo reprovados em português e matemática. E você sabe dessa matéria. Eram 6 ou 7, se eu não me engano. Ele deixou a sala uma sala que ele trabalhava disponível para mim, para os cabos velhos, e eu comecei a explicar para eles português, matemática, dando orientação, uma aula de reforço. E no fim da aprendizagem, que eu passei uns 3 meses ensinando, eles fizeram prova e só um foi reprovado, 5 passaram, 5 foram aprovados. Quando foi um dia, o tenente Machado me chamou e disse: olha, Vanderlei, eu vou te dar uma colher de chá, você realmente fez um bom trabalho, os cabos passaram, eu vou mandar você para servir em terra. Aí me designou para a engenharia da Marinha. Lá eu tinha chance de estudar. Eu fui para a diretoria da Marinha, embarquei mais ou menos em 63, no final de 62, 63. Chegando na engenharia da Marinha, eu fui trabalhar tomando conta de jipes, carros, eu seria um fiscal para fiscalizar os carros que saíam, que chegava, mais ou menos isso aí. Lá eu entrei em contato com a MFNB. Comecei a frequentar a MFNB na Rua São José, 90, quando o Anselmo me chamou com mais um outro, acho que foi o Marco Antônio, se eu não queria ser o delegado da associação lá na engenharia. Então eu me dispus e eu passei a ser o delegado da Associação dos Marinheiros Fuleiros Navais na engenharia. Lá eu associei todos os marinheiros e navais eu associei, me lembro alguns, como Vasconcelos, que é nosso associado, Francisca de Vande Araújo, Tagarra, Estácio, Reginaldo e outros. Mas uns 10 ou 12 associei a todos. E comecei a frequentar a associação e comecei a me empolgar com as ideias que tinha a associação que era exatamente de proporcionar o ensino, o bom ambiente para a gente, educação. Comecei a me empolgar. 2 anos depois,
já em 64, eu fui comunicado que haveria o aniversário de 2 anos no Sindicato Metalúrgicos. E eu consegui reunir todos da minha organização militar para o sindicato. Todos fomos ao Sindicato Metalúrgico. E lá chegando encontramos um clima realmente de muita euforia. Antes, nesses 2 anos que o senhor foi parte da associação, o senhor sofreu alguma perseguição por parte da Marinha, por estar associando pessoas, por ter uma participação intensa? Não, na minha organização militar eles não me fizeram nenhuma perseguição. Eu trabalhava praticamente à vontade, não fui perseguido na minha organização militar não. Trabalhei à vontade lá, dei sorte nesse ponto. Então, chegando lá no Sindicato Metalúrgico, levei todos os 10 ou 12, começou lá a nossa assembleia. Quando estava em determinado momento, o Anselmo, que era o nosso líder, ele disse, olha, estou recebendo aqui um comunicado da Marinha dizendo para acabar a reunião e todos ir para bordo. O que é que vocês decidem? Vamos ficar em assembleia ou vamos voltar para os nossos navios? Todos levantaram a mão que era para ficar. Muito bem, ficamos no Sindicato Metalúrgico durante 3 dias. A princípio vieram os navais em 3 ou 4 caminhões para nos prender. E o Anselmo foi à sacada e fez um discurso muito eloquente. Um discurso realmente daquele que causa emoção, daquele que causa arrepio mesmo. Falando para os navais que eles eram também marinheiros, fuzileiros da mesma organização nossa, eram associados, chefes de família, e que sabiam nossa situação e que deveriam largar suas armas e aderir ao nosso movimento. O que foi seguido por 26 fuzileiros. Eles depuseram as armas e adentraram ao sindicato, do que foram aplaudidos por muito tempo. Foi muita alegria, recebemos de braços abertos, e o ambiente continua assim. No dia seguinte... Isso foi no primeiro dia? No primeiro dia. No dia seguinte, chega o Exército para nos prender. O Exército, com vários caminhões, chegaram para nos prender. Já no segundo dia o Exército, chegou no segundo dia o Exército. E após uma longa negociação com o Anselmo, com a cúpula, então ficou decidido que nós iríamos para o quartel do Exército, no campo de São Cristóvão, na rua Dom Pedro I de São Cristóvão, e de lá iríamos para casa, porque nós havíamos sido anistiados. Então nós fomos para lá, para o quartel. Quando chegou no quartel, houve uma reunião e o comandante lá, o capitão responsável, mandou que nós fôssemos para casa. E fizemos uma caminhada até a Candelária, todos fardados, a Candelária, fizemos lá. E fomos para bordo. Voltando um pouco, nesses 3 dias de reunião, de encontro, o que aconteceu nesses 3 dias? Discursos, muitos discursos. Vários sindicalistas que participaram, que entraram para o sindicato também, estudantes, alguns políticos. Então o clima era realmente um clima de muita euforia. Entendeu? Naquele momento ali, todo mundo estava realmente envolvido politicamente, apoiando a reforma de base do presidente da República e dando um basta àquela situação, entendeu? E havia reivindicação também para que a alimentação melhorasse na Marinha, que nós pudéssemos andar a civil, que pudéssemos votar, casar, uma cesta básica de cidadania. O que seguiria uma cesta básica de cidadania, você por essas coisas aí. Então, isso aí. Passamos 3 dias nesse ambiente. Depois de 3 dias, nós fomos para o quartel, e de lá nós fomos para a Catedral da Candelária, de lá nós fomos para casa. E fomos a bordo. Quando foi no dia 31, houve o golpe militar. Após o golpe militar, todos nós vimos que a gente estava realmente ferrado. E que a gente ia sofrer uma reviravolta muito grande. E não deu outra. Mais ou menos... Pode falar. O senhor sentia o clima de que poderia acontecer um golpe quando o senhor estava trabalhando ainda na Marinha? Não, mas o golpe já havia sido tentado várias vezes. Antes de 64, antes de sair, já tentaram o golpe, até para derrubar o Juscelino Kubitschek. Tentaram o golpe. A gente sentia um clima, né? Mas, muito bem.
Quando foi no dia 31 de março, houve o golpe militar, a gente já estava a bordo. A partir daí, nós sabíamos que a situação ia ser muito adversa para nós. Continuamos trabalhando normalmente, ninguém sabia de nada, só que, logo em seguida, eu, por exemplo, fui chamado porque eu estava sendo despromovido. Eu era a primeira classe, em virtude de ter participado do sindicato metalúrgico, eu estava perdendo uma divisa. Eu fui rebaixado para a segunda classe. Eu conhecia promoção, não despromoção. Então, fui despromovido pelo fato de ter participado do sindicato metalúrgico. Muito bem. Aí, logo em seguida, eu fiquei servindo na engenharia, mas com uma certa discriminação. Já não era mais o mesmo. Quando foi no dia, mais ou menos, no dia 1º de dezembro, eu fui para o quartel de marinheiros. O quartel de marinheiros é uma quarentena para você ser mandado embora. Ficamos no quartel de marinheiro como boi aguardando no abatedouro para ser abatido. Você aguardar a qualquer momento para você ser mandado embora. No dia 31 de março, de 31 de dezembro, eu fui chamado, assinei toda a documentação e fui mandado embora da Marinha com a mão na frente e outra atrás. Sem profissão, sem emprego e sem ter aonde morar. Realmente uma situação muito difícil. Quando eu estava saindo do quartel, eu encontrei um sargento que ele tinha servido comigo na diretoria da Marinha. E ele me perguntou: Vanderlei, você está indo para onde? Eu falei: cara, eu estou sem destino, eu não tenho para onde ir. Ele falou: olha, eu tenho uma irmã que mora no Meia, na rua Cine Maia, ela tem um quartinho lá, está vazio, que foi de uma empregada, você não quer ir para lá? Eu falei: cara, eu quero, eu aceito isso, só que eu não posso pagar aluguel. Ele disse: não tem problema, eu falo com ela e você não vai pagar aluguel, só vai sair daí depois vai trabalhando. Eu falei: mas eu tenho um amigo meu, que é o Samuel, ele também está numa situação igual a minha, e ele é um companheiro firme. Ele disse: leva ele também. Foi o Samuel. Esse Samuel hoje professor aposentado da Universidade Federal de Campina Grande, da Paraíba. É um professor renomado, é um escritor, professor de Física e Matemática. Então vamos nós dois para lá. Nos apresentamos, a dona Léa, irmã do sargento, e ela nos colocou no quartinho. Na realidade era uma escada fechada com a parede e um beliche embaixo. Ficamos ali e nós fomos procurar emprego. Samuel procurou emprego pouco tempo e desistiu e pediu para o pai mandar passagem, e o pai mandou a passagem e ele voltou para Paraíba. E eu fiquei sozinho lá atrás de emprego. Para eu arranjar um emprego bom, já que eu tinha o artigo 91, naquele tempo era o ginásio bem feito realmente valia muito a pena. Hoje, talvez, muita gente termina aí o 2º grau, não sabia igual a gente. Eu achei que eu podia arranjar um emprego bom, mas tinha que ter roupa. Então, eu fui numa loja chamada Barqui Roupas, comprei um terno preto, uma camisa branca, parecia mais um padre, e um sapato fiado, e fui atrás de emprego, sempre bem vestido. E eu saía, às vezes, eu saía até a pé, que eu não tinha dinheiro da passagem. Vinha para o centro da cidade, fazia prova, fiz várias provas. Eu não queria um empreguinho qualquer, eu queria um emprego bom. Então eu fiz prova para a Pané do Brasil, fiz prova para os Correios, fiz prova para o Disco, que era uma loja de supermercado muito grande, lá surgindo no Rio de Janeiro, e fiz prova para a Olivetti do Brasil. Eu fazia a prova, eu tinha certeza que tinha feito boa prova, mas não via resultado. Eles diziam que você aguardasse em casa, que você fosse aproveitado, mandaria chamar por telegrama. E a situação se complicando e praticamente eu já não tinha mais dinheiro para comer, só tinha dinheiro para jantar. À noite jantava aquela sopa, aquele sopa de entulho com um pãozinho e passava o dia todo sem comer atrás de emprego, fazendo provas. Isso tinha passado mais ou menos um mês. Quando eu cheguei no meu quartinho, a dona Léa disse: olha, tem 4 telegramas embaixo da porta para você aí. Eu digo: 4 telegramas? Quando eu olhei, os 4 me chamando. A Olivetti, a Pané, os Correios e o Disco. Pegou tudo no mesmo dia. Todos os telegramas chegaram no mesmo dia. Eu li os telegramas todos com a mesma pauta, com o mesmo conteúdo. Compareça a esse estabelecimento, assunto de seu interesse. Primeiro que eu fui foi os Correios Telégrafo. Cheguei aos Correios Telégrafo no Meia. Aí o salário era tão baixo que eu digo: não, eu para passar fome, eu passo fome desempregado. Não vou passar fome trabalhando, não quis. Aí fui na Pané do Brasil, no Galeão.
Quando eu cheguei lá, eu fui o segundo colocado na Panedo Brasil para ser técnico motor de avião. Quando eu cheguei lá, a recepcionista me falou, olha, infelizmente a Panedo Brasil acaba de falir, foi decretada a falência pelo governo da Panedo Brasil. A Panedo Brasil faliu. Me restava agora 2 telegramas. O Disco, na Rua das Laranjeiras, e a Olivetti. E eu de terno e gravata, todo engravatado. Cheguei no Disco, fui parabenizado, fiz uma boa prova, estava sendo aprovado. Eu ia ser adjunto de gerente, porque eu não tinha ainda praga comercial. Depois eu ia passar a gerente de loja. Perguntei, um salário já mais ou menos bom. Eu ia, depois de gerente, eu ia ganhar a comissão sobre lojas, ia fazer um curso. Gostei, mas eu tinha pretensões maiores, que era a Olivetti, que eu tinha sido aprovado. A Olivetti era multinacional, era uma empresa que estava fabricando máquinas de somar, escrever, de contabilidade aqui no Brasil, tinha fábrica em Guarulhos, já tinha fábrica na Itália, na Espanha, na Alemanha. Eu me interessei muito. Então eu digo, olha, eu não trouxe minha carteira aqui, eu posso trazer amanhã? Ele disse, pode, você traga amanhã a sua carteira. Eu fui na Olivetti, cheguei na Olivetti, fui entrevistado, me parabenizaram, passei, fui bem colocado. Aí perguntaram se eu estava pronto para viajar para São Paulo, o curso era em São Paulo, e eu perguntei o salário. O salário era muito bom. Eu, como aspirante, já ganhava em torno de 4 salários mínimos. E eu perguntei, e as condições? Disseram, olha, a cada curso que você fizer, você tem 20% de aumento sobre o seu salário. E quantos cursos você pode fazer? É indefinido. A Olivetti está sempre lançando máquina nova. E eu dei a minha carteira e entrei na Olivetti no dia 22 de março de 1965. Embarquei para São Paulo e fiz todos os cursos que a Olivetti tinha colocado para se fazer. Todos os cursos. Eu fiz 8 cursos na Olivetti. Cheguei a ponto de ganhar realmente muito bem. Eu ia para São Paulo, fazia curso, voltava, e praticava, voltava e assim sendo. Assim foi feito. Muito bem. Quando eu estava na Olivetti, trabalhei 27 anos na Olivetti e não tinha informações sobre anistia, porque eu trabalhava, não tinha realmente contato. Em 92, eu me aposentei pela Olivetti, fui aposentado por tempo de serviço. Aposentado da Olivetti, eu comecei a fazer alguns serviços fora dentro da minha profissão e eu tinha mais tempo. Quando certa feita encontrei um amigo meu, marinheiro, que disse, Vanderlei, você já está anistiado? Eu digo, como anistiado? Ele disse, olha, rapaz, estou anistiado, já sou suboficial. Isso em 1989. Aí ele disse, você procurou o advogado Sena e que ele vai dar entrada. Procurei o Sena em 1989 e dei entrada na minha anistia. Só que o Sena não me falou nada sobre a UNA. Dei entrada e pronto, deixei correr. Quando foi em 94, na Rio Branco, no escritório do doutor Edivan, encontrei o índio, Luiz Carlos Figueiredo, o índio que é nosso associado, e ele me perguntou, você você é marinheiro? Eu digo, sou marinheiro. Você por que não vai na UNA? Eu digo, onde é que é a UNA? O que é a UNA? Ele falou, não, aí me explicou o que era. Eu digo, eu vou na UNA e se eu gostar da UNA, se realmente for uma entidade firme, eu fico lá para toda a vida. Vim na UNA. A primeira reunião foi do Colégio Oliveira Filho, houve uma confusão muito grande entre o Índio e o Baldino, mas eu sabia que aquilo dali, cada um defendia realmente os seus pontos de vista, e fiquei na UNA, entrei na UNA em 94. Em 94, eu entrei na UNA e fui logo chamado pelo Coutinho para fazer parte da diretoria em 95. Em 95, Porfírio entregou a chave da entidade para o Coutinho, dizendo que não ia presidir uma entidade que não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar um fax, não tinha dinheiro para nada. Então o Coutinho pegou a chave e fez ali uma reunião colocando a diretoria, formando a diretoria. E me colocou como para o Conselho Fiscal. Ali foi ser tesoureiro e ele presidente, seu Benedito vice-presidente. E eu segui ali na UNA a partir de 94. Durante esse período até aqui, eu fui 8 anos presidente do Conselho Fiscal, fui 8 anos presidente do Conselho Deliberativo, fui 2 anos vice-presidente, assumi um mandato de 2 anos já cumprido e estou no segundo mandato com mais 1 ano. Essa é minha vida dentro dessa entidade. O senhor pode explicar como que são as reuniões da UNA, como é que essa trajetória, as mudanças que aconteceram na dinâmica das reuniões? Certo. Bom, na realidade, eu vim para a UNA em 94. Eu vou contar a partir de 94.
As reuniões eram sempre pautadas em assuntos de anistia, né? Eram sempre pautadas em anistias, dava-se um toque em assuntos políticos, assuntos de interesse nacionais, mas a pauta mesmo era a anistia. Sempre saía muitas confusões, tal, cada um defendia um ponto de vista, principalmente ligado a advogados, mas tudo terminava bem, certo? Esse era o motivo das reuniões. Elas começaram, na realidade, num colégio, se eu não me engano, por lá de Cascadura, mas lá só participei uma vez. Eu passei a participar realmente da UNA, no Colégio João Luiz Filho, quando ela já estava aqui na Avenida 13 de Maio. Eu peguei uma UNA numa situação ainda muito difícil, muito difícil. Naquele tempo, em 94, poucos eram os anistiados. E os que eram anistiados eram com anistia incompleta, eram anistiados como sargento, poucos como suboficiais. Alguns aposentados e outros nem isso. Então a situação era muito difícil. Para viajar a Brasília, era vaquinha, levava comida dentro de vasilhas para se comer, ficava-se em pensões de pior qualidade, e era uma vida realmente muito sofrida. A UNA só veio realmente melhorar a partir de 99, quando começaram a surgir as primeiras anistias realmente em bloco. Em 99, sim, a partir de 99, 2000, sim, ela teve um avanço muito grande, porque as pessoas eram realmente anistiadas e passaram a contribuir efetivamente com a UNA. Então, a partir de 2000 para cá, 2015, a UNA tomou um impulso muito grande. Em 2004, a UNA foi, na presidência do Coutinho, foi adquirido esse conjunto de salas. Cada um foi feita uma vaquinha, cada um deu R$500 na época, hoje se equivalia mais ou menos a 5 mil de cada um. Se você botar uma correção de 2004 para cá, 11 anos, deve dar uns 5 mil. Então, cada um deu R$500, quase todos deram R$500, e nós compramos esse grupo de salas. Cada presidente que passa por aqui faz alguma coisa. O Dilson, por exemplo, ele fez uma reforma física aqui, botou piso, as coisas. Eu já avancei mais na parte de pinturas, esses quadros aqui que estão expostos às fotografias. Eu concluí, eu estou fazendo agora essas entrevistas para fazer a memória da UNA. Vamos fechar essa etapa com um livro da UNA, porque a UNA já foi tema de mestrado para várias pessoas, mestrado, pós-graduação e doutorado, e ela não tem o seu livro. Então, nós estamos lutando agora para fazer um livro. E não vai ser um livrinho que não fica em pé, não. Vai ser um livro grosso, de capa dura, com 30 ilustrações mais ou menos, um livro muito bem feito. Esse livro realmente é para eternizar a entidade. Ela será eternizada pelas suas fotos, pelos seus DVDs e pelo seu livro. Então é isso aí. Devido à importância da UNA, né, eu imagino que você já vem participar de diversos eventos. Ali tem foto com o ex-presidente Lula, com o Chico Alencar. Como que é a relação de vocês com esses outros movimentos? Bom, existe uma integração muito sólida entre a UNA, as entidades co-irmãs e os políticos que nos apoiam, tá? Aqueles que nos apoiam, nós temos lá nossos apoios em Brasília. Então, quando a gente vai a Brasília, fizemos muitas viagens a Brasília. Para você ter uma ideia, em 95, no mês entre outubro e novembro de 95, nós fizemos uma conta de mentiroso, 7 viagens a Brasília, todas de ônibus, um sofrimento. E nós estávamos atrás exatamente da nossa anistia, porque a primeira anistia foi dada em 1979, mas foi uma anistia capenga, ela não contemplou marinheiros e fuzileiros navais. Ela foi anistia para políticos, entendeu? Para pessoas do Banco do Brasil, para a Petrobras, para os engenheiros da Petrobras, mas para nós não. Então o marinheiro ficou sem anistia, e só veio conseguir anistia, nós começamos a dar entrada em anistia mais ou menos na segunda lei de anistia, que foi de 26, a lei 26 de 85. Foi a segunda lei de anistia. Quando veio essa lei de anistia, quando ela foi criada essa lei de anistia, aí sim nós começamos a dar entrada. Só que os processos demoravam 10 anos. Então, quem deu entrada em 85, só veio ser anistiado em 95. A anistia era muito lenta. A minha anistia, por exemplo, eu dei entrada em 89. Eu só fui ser anistiado em 99, 10 anos depois. 10 anos depois.
Então você veja que realmente, para nós marinheiros, tudo foi muito difícil. Tudo foi muito difícil. Eu não participei desse momento, mas em 79, quando houve essa greve de fome, houve uma greve de fome dos companheiros aí, lá em Brasília, o deputado Flávio Ramalhete... Explica um pouco melhor essa greve de fome? Essa greve de fome foi exatamente para criar uma lei da anistia, porque anistiasse os marinheiros freios navais. Pessoas se reuniram aqui no Rio de Janeiro, lotaram vários ônibus e foram fazer uma greve lá. Chegou a greve de fome, porque eles queriam uma lei que realmente atingisse, que contemplasse os marinheiros freios navais, tá? Que a primeira lei não fomos contemplados na primeira lei. Quando se dirigiu o deputado Flávio Ramalhete, chamou os organizadores dessa missão e disse: olha, vocês são grupos organizados e vocês não vão conseguir anistia assim, não vão conseguir nada. Vocês têm que ter peso político. Então o deputado chamou o Flávio Ramalhete e disse: vocês não têm peso político, vocês têm que ter um grupo, têm que se reunir em entidade para ter peso. Então esses companheiros voltaram para o Rio de Janeiro e fundaram a UNA no dia 25 de março de 1983 com essa finalidade de ter peso político para conseguir os seus intentos de anistia. E realmente a UNA, ela vem crescendo a cada dia. Ela está sempre melhor do que no passado. Como eu bem falei, a UNA já tem sido tema de mestrado, pós-graduação e doutorado. A UNA realmente é uma entidade de peso, ela é reconhecida. Há pouco tempo eu fui com o Coutinho e o Alípio a São Paulo para fazer parte de uma comemoração na ACIMAR, uma entidade co-irmã, e nós participamos da mesa. Nós somos convidados para a mesa, porque realmente a entidade tem peso. Você chegando em Brasília, dizendo que é presidente da UNA, advogado da UNA, o atendimento é um atendimento bom, porque hoje a UNA é realmente levada em conta. O que vem sendo feito paulatinamente, com o trabalho apresentado. É um trabalho de luta. Eu tenho certeza que o futuro presidente, que vai substituir, também vai dar seguimento a isso aí e a UNA vai continuar crescendo. Muitos se preocupam. Poxa, e nossas idades? Como é que fica? Gente, enquanto a gente tiver força para lutar, não tem que pensar nisso. Não tem que pensar nisso. Eu estou com 73, mas estou muito bom para continuar lutando. Os outros também estão, alguns adoecem ou morrem, mas nós estamos tocando o barco. A UNA não pode, de maneira nenhuma, enrolar a bandeira. A nossa luta é uma luta eterna, porque tudo conspira contra nós, anistiados políticos. O regime jurídico que nos deram é um regime jurídico diferenciado, que nós estamos lutando para que esse regime jurídico seja modificado. Porque a própria Lei 10.559 manda nos colocar no regime jurídico de nossas forças. E esse é um regime jurídico, se você morrer, o titular morrendo, a viúva, se tiver 2 filhas, e as filhas forem casadas, não recebem nada, e esse dinheiro volta para o Estado, e a viúva só recebe a metade. A outra metade ela não recebe. Então, é um regime discriminatório, vem havendo discriminação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Para isso, a UNA existe, para conseguir conter, pelo menos manter as nossas anistias. Recentemente, teve a Comissão da Verdade, né? Como foi a participação? A Comissão da Verdade, nós aqui fomos convidados, ou não foi convidada. Eu, por exemplo, eu prestei lá meu depoimento na Comissão da Verdade. Eu, Alípio, o Edmilson, Coutinho, Dilson, Joaquim. Então, a UNA é lembrada também, porque a UNA traz subsídio, traz informações. Tá? A UNA ela é lembrada como uma fonte de informação para a Comissão da Verdade. Por ser uma entidade séria, nunca deixou de ser convidada para esses eventos. O João Cândido é o padroeiro de vocês. Poderia falar um pouco sobre isso? João Cândido é na realidade, João Cândido é que começou tudo isso. Até 1910, o marinheiro era punido com chicotadas quando ele cometia algum deslize, algum erro. 1910. João Cândido, quando ele foi à Inglaterra, ele entrou em contato com marinheiros da Rússia que tinham se rebelado lá na Rússia, também através de castigos. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele veio com outra mentalidade. Então, no navio
no Minas Gerais, se não me engano, no Minas Gerais. Ele liderou essa revolta contra a chibata, porque um marinheiro foi chicoteado com 52 chibatadas. Ele assumiu isso aí, ele comandou essa luta, e que na realidade a população, grande maioria do Rio de Janeiro, fugiu para Petrópolis com medo, porque os navios estavam manobrando, encouraçados. Naquela época a Marinha do Brasil era muito forte, tinha encouraçados fortes aí, e ficaram com medo, porque o navio estava manobrando aqui e as pessoas subiam para Petrópolis pensando que o canhão não atingia Petrópolis. E João Cândido foi anistiado por Marechal Hermínio da Fonseca. Foi anistiado, mas anistia de Araque, que logo em seguida envolveram ele no movimento que ele não participou. Ele foi preso com os companheiros, foi preso, foi levado para ele das Enxadas, lá colocada em um cubículo, tratado com cal, jogavam cal em cima deles. Quase todos morreram tuberculosos. Ele saiu depois de alguns anos, mas saiu louco, praticamente louco. Conseguiu sobreviver vendendo peixe na Praça 15. Tentou entrar na Marinha Mercante e não foi permitido, a Marinha não permitiu que ele entrasse na Marinha Mercante. Então, essa luta ela já vem de muito tempo atrás. Naquele tempo, a Marinha, na minha época, 1960, 60 e poucos, ela não tinha a chibata, mas ela tinha uma coisa também humilhante, que era o livro de castigo. Qualquer coisa que você fazia, você ia para o livro de castigo. Aquele livro de castigo, você era impedido de sair para ir para sua casa, você era chamado para depor perante um oficial que normalmente ele te humilhava. Você era impedido de sair a bordo porque ele notava que seu sapato estava um pouquinho sujo, você saía de formatura, era uma humilhação. Então tudo isso seguia. Havia um precipício muito grande entre o oficial e o marinheiro, o que hoje já não acontece mais, e havia um precipício muito grande. O marinheiro era tido como uma classe inferior. Nós não tínhamos ambiente. Para isso foi fundada a Associação Marinha Navais, para criar um ambiente para você ter uma escola, ter um clube, tudo isso. O que foi feito depois, nós saímos. Porque alguns sofrem, alguns são punidos, para depois os outros gozar disso aí. A Marinha tem tudo isso aí hoje. E o João Cândido chegou a participar. Sim. Né? Quando nós estávamos lá no Sindicato Metalúrgico, no primeiro ou no segundo dia, acho que no primeiro dia, o João Cândido foi, já com seus 80 e poucos anos, ficou lá sentado com a gente, participou em alguns momentos, nos aconselhou tal, e ele realmente era nosso, como se diz, nosso guru. Ele nos orientava muito, contava. Em 62, eu fui no aniversário de João Cândido, onde ele morava. Ele morava lá, se eu não me engano, Pensão de Miriti, e houve o aniversário dele, e eu fui para o aniversário dele. E ele contava da vida dele. Era um homem muito sofrido, mas era tão guerreiro que, apesar de todo o contratempo, ele morreu com 80 e tantos anos, 85, 86 anos. Naquela época se morria muito mais cedo. A prova de que ele era um guerreiro que até para sobreviver teve força. Tá? A UNA, inclusive, depois que fundada a UNA, quando já melhorou a situação dela, nós passamos a dar 2 salários mínimos para a filha dele, para a dona Zelândia. Dona Zelândia, ela tinha 2 salários da UNA até ela morrer. Demos esses 2 salários para ela durante uns 3 ou 4 anos. Então é isso aí. A UNA, ela é passado, presente e vai continuar no futuro. Ela vai continuar no futuro, na mente das pessoas que zelam por uma história de muita luta. Pela primeira vez no Brasil, praças tiveram direito à anistia em folha de pagamento. Porque o João Cândido foi anistiado, mas foi anistiado por nós estamos pela anistia dele, uma anistia política. A família não recebe nenhum salário. E nós, marinheiros navais, a UNA conseguiu anistiar todos, ganhando e estando em folha, com todos os direitos, a não ser essa situação do regime jurídico, que nós vamos derrubar isso aí. Nós temos ainda luta, nós temos ainda fôlego para derrubar isso aí. E hoje em dia,
no atual momento que a gente vive, político, como que a UNA tem se posicionado, como que vocês têm sentido, até com pessoas pedindo intervenção militar, né? Olha, só pede intervenção militar os incautos, os burros, aqueles que não viveram o momento político, ou que não, o momento da ditadura, ou que não tem nenhuma noção sobre isso aí. Não cabe não cabe intervenção militar de maneira nenhuma. Até porque quem põe o presidente da República lá é o povo, e só o povo tem o direito de tirar. Mas o povo para tirar, através do impeachment, que os deputados representam, tem que haver materialização de fatos. E não está materialização de fatos. Não existe essa materialização de fatos. O que existe realmente é um terceiro turno. Eles querem um terceiro turno. Não há ambiente para fazer isso aí. Eu tenho certeza que ela vai concluir o mandato dela, apesar de com todo o sofrimento, ela vai concluir o mandato dela, porque não há isso aí. Em relação a essas pedaladas que estão falando aí, a pedalada que houve, que ela tirou algum dinheiro saiu da Caixa Econômica para pagar minha casa, minha vida, mas o dinheiro retornou. Ela não tirou esse dinheiro para dar a ninguém. Ela não tirou dinheiro para se completar. Ela não tirou dinheiro para dar a ninguém. Então, minha filha, não tem cabimento impeachment para presidente da República. Eles vão ficar a ver navios, porque não vai acontecer isso mesmo. Ela vai concluir o mandato dela, porque o Brasil está vacinado contra o golpe militar. O golpe militar trouxe um atraso de 21 anos para esse país. 21 anos de página negra. Página negra. A história do Brasil foi manchada por essa ditadura. Para você ter uma ideia, até 4 anos depois da ditadura, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, eles faziam as homenagens da ditadura, eles faziam desfiles. Por que não fazem mais hoje? Porque estão vendo que aquilo foi uma vergonha. Foi uma vergonha, não tem cabimento. Aquilo dali foi realmente uma coisa que foi dirigida pelos Estados Unidos, inclusive quando do golpe militar, uma parte da esquadra americana estava em Cabo Frio para dar todo o apoio, Se houvesse resistência nossa, que eles pensavam que existia bombas dentro do sindicato metalúrgico, não existia nada disso. Eles vinham com a determinação de bombardear o sindicato metalúrgico para matar todo mundo. Só que eles viram que aquilo dali era um movimento desarmado. Ninguém queria sangue ali. Como também não quis João Goulart. João Goulart renunciou porque ele não quis de armamento de sangue. Mas eu tenho certeza que ela vai concluir o seu mandato, porque o Brasil está vacinado contra golpe militar. Certo? Agora, a última pergunta. O senhor lembra dessas reuniões das associações? Algum fato que o senhor destacaria, fora esses 3 dias que tiveram? Algum momento marcante nas reuniões da Associação dos... Não, eu sempre frequentei a associação da MFNB. Na realidade, a política mesmo era na cabeça dos líderes. Eles eram politizados, realmente. Uns 12, 15 eram politizados. Os outros nem tanto. Estavam lá porque eles queriam realmente poder andar civil, uma alimentação melhor, poder casar, poder votar e ter um lazer, ter um clube social para você brincar. Era isso mais ou menos que queria. Quando nós fomos para o Sindicato Metalúrgico, na realidade nós fomos para comemorar 2 anos. Mas chegando lá, após, quando o Anselmo recebe o comunicado que tem que retornar para a bordo de todo mundo, que ele coloca em votação quem quer voltar ou quem quer ficar, todos levantaram o braço para ficar, ali sim, ali tornou-se um movimento político. Ali houve realmente um movimento político. Por quê? Chegaram sindicalistas, políticos, estudantes. Então, passamos a ser realmente um movimento político. Tá? Mas até então, nas reuniões nossas, se falava... E por que foi escolhido o Sindicato Metalúrgico? Porque a associação, a MFNB, tinha 16 mil associados. 16 mil associados. 16 mil associados. Nem todos no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tinha muita gente. Então você não podia fazer uma reunião num ambiente pequeno. Nós fomos para lá e colocamos 1.508 marinheiros lá dentro. Você vê que era realmente uma associação de grande envergadura. E os 16 mil que eram associados foram desligados da Marinha? Não. Porque nem todos foram para o sindicato, né?
Na realidade, o que caracterizou o desligamento nosso foi a participação do Sindicato Metalúrgico e alguns participaram a bordo do movimento, né? Não foi pelo fato de você ser sócio. Não foi pelo fato de você ser sócio. Quem foi desligado? Os marinheiros que estavam no Sindicato Metalúrgico, os fuzileiros navais que depuseram as armas também estavam no Sindicato Metalúrgico e todos aqueles que fizeram movimento a bordo em apoio aos que estavam no Sindicato Metalúrgico. E alguns que os oficiais achavam que realmente eles tinham que ser punidos. Então vamos voltar um pouquinho que eu vou explicar como é que foi feito esse julgamento de punição. Cada um ia depor, eu fui depor com 2 navais armados atrás de mim, diante de uma mesa, 3 oficiais. 3 oficiais. Quem estava certo de ser punido eram os navais que depuseram as armas, a diretoria e alguns que eles achavam que realmente tinham grande influência. Os outros não. Os outros, eles foram punidos a bel prazer de quem estava julgando, quem estava entrevistando. Se o cara brigou com a mulher ontem, ele ia punir. Por exemplo, eu conheço gente que não fez absolutamente nada. Desses que estavam comigo, que eu levei lá para a engenharia, um deles, Sebastião Vasconcelos, nada. Ele foi levado por mim. Foi punido com 5 anos de cadeia. Com 5 anos de cadeia. Eu era delegado da associação, fui lá. Não fui punido com 5 anos, fui ligado ex officio. Quer dizer, eles me desligaram, igual os outros. Também a Marinha recomendava que as empresas não dessem emprego a quem saiu naquele período, que eram pessoas subversivas, entendeu? Então todo mundo sentou no mesmo barco. Mas o julgamento foi mais ou menos assim, de acordo com a cara do oficial. Gente que realmente tinha mau envolvimento não foi condenado e outros com menos foram condenados, entendeu? Não havia uma mesa julgadora eficiente para saber do envolvimento de cada um, realmente. Nesse momento, o senhor sabe quantas pessoas foram punidas? Foram punidas, todos 280 foram condenados a 5 anos e pouco de cadeia. 280 foram condenados, deu mais de 1.400 anos de cadeia. E os outros foram desligados por ex officio. Quantos foram desligados, o senhor sabe? 1.508 marinheiros. 1.508 marinheiros foram desligados. Marinheiros foram navais. E hoje em dia, o senhor sabe quantos desses foram anistiados? Todos que procuraram a UNA estão anistiados. Qual o número, mais ou menos? Todos. Só não foi anistiado aquele que foi lá para o mato, não soube da anistia, não procurou a entidade. Esse não, talvez não, porque todos que eu conheço estão anistiados. O que nos falta é complemento de anistia. Complemento de anistia. Mas anistia, como suboficial, alguns aí estão com o primeiro sargento porque deram entrada há pouco tempo. Então eles estão entrando na comissão para ser suboficial, mas suboficial com certeza eles irão ser promovidos a suboficial. Mais alguma coisa? Essa é minha vida, essa é minha história. Muito obrigado. Passos firmes, altaneiro. João Cândido Marinheiro.